Nós estamos em uma série de estudos maravilhosos que trago como título Verdades sobre a Bíblia. Você realmente conhece a Bíblia? Você sabe como a Bíblia foi escrita e por quem foi escrita? É por esse motivo que eu estou aqui, para compartilhar esse estudo com você. Para você que ainda não me conhece, por aqui é Edmar Gomes, sou estudioso da Bíblia Sagrada, pesquisador, pastor. Estou compartilhando esse estudo com você. De repente você vai me dizer: ah, Edmar, eu já conheço tudo isso. Amém, eu louvo a Deus por você conhecer tudo isso. Mas já que você é um conhecedor, você é uma pessoa comprometida, eu peço para que, se possível, você compartilhe esse estudo com o maior número de pessoas possíveis. Assim, nós juntos vamos estar acompanhando e alcançando, o maior número de pessoas, porque nós precisamos explicar para as pessoas o que é a Bíblia. Existem muitas pessoas, inclusive dentro das igrejas, que não conhecem a Bíblia Sagrada, não conhecem a origem da Bíblia, os seus livros, os seus autores, quando foi escrita, e por que foi escrita, a real significado da Bíblia Sagrada. É esse o motivo desse estudo. Aqui eu não quero discutir filosofias, aqui eu não quero discutir doutrinas religiosas, e sim verdades sobre a Bíblia. Quero falar com você a importância de você, independente do seu credo religioso ou filosofia, conhecer esse livro, um dos mais importantes do mundo, a Bíblia Sagrada. Você sabe como surgiu os primeiros textos da Bíblia Sagrada? Vamos aprender, eu e você? Pois bem, imagine você que pudesse voltar no tempo e ler os textos sagrados que existiam na antiga Palestina antes de Jesus nascer. Você já imaginou isso? Ou mesmo durante a vida dele, você já parou para pensar como seria, Foi isso que aconteceu em 1946, quando, ao procurar por uma cabra perdida em uma gruta nas proximidades do Mar Morto, um pastor encontrou, por acaso, jarras de cerâmica com escrituras sagradas em peles de papiro que foram datadas do século III a.C. até o ano 68. Eram os chamados manuscritos do Mar Morto, considerando as mais importantes descobertas modernas da arqueologia bíblica. Quero dizer para você que esse estudo que eu estou compartilhando com você são com base em pesquisas nas matérias de arqueologia bíblica, bibliografia e geografia bíblica, amém? E também com base na história do cristianismo. No total, foram encontradas 15.000 fragmentos do texto, a maioria em hebraico, a língua em que as primeiras narrativas bíblicas foram escritas. Mais tarde, os pesquisadores descobriram que as grutas funcionavam como uma espécie de biblioteca, por ser muito antigo, naquela época. Então essas grutas, segundo os historiadores, elas eram utilizadas como se a gente estivesse em uma biblioteca hoje. Logo que começaram a ser traduzidos, os pergaminhos provocaram uma verdadeira revolução na pesquisa dos primórdios da Bíblia. Eles revelaram a diversidade de texto do período entre várias correntes religiosas que existiam dentro do judaísmo. Além disso, os manuscritos trouxeram à luz textos religiosos até então desconhecidos. Por isso que é importante a gente estar atento, estar conhecendo realmente esse magnífico livro, a Bíblia Sagrada, esse conjunto de livros sagrados, se não o mais vendido e o mais importante para nós cristãos do mundo. Entre esses textos, estava uma narrativa apocalíptica sobre uma guerra entre os filhos da luz e os filhos da escuridão. Além de um manual de disciplina, os pesquisadores atribuíram os textos aos essêncios, seita judaica radical, cujos seguidores viviam distante do judaísmo oficial do Templo de Jerusalém, seguindo regras que incluíam a renúncia de todo bom material, assim como toda forma de prazer carnal. Por adotarem esse estilo de vida, há pesquisadores que creem que João Batista e o próprio Jesus teria tido contato com esses essênios,
É muito por isso que é importante a gente estar estudando a Bíblia Sagrada, pesquisando, para compreender o contexto, né, das narrativas. Nesse caso, nós estamos aprendendo a respeito dos primeiros textos. Polêmica à parte, a descoberta dos pergaminhos levou os estudiosos a concluir que não havia apenas uma coleção de textos sagrados. De acordo com a direção religiosa de cada grupo judaico do período, outros textos podiam ser copiados em rolos de pergaminho. Alguns deles, contudo, traziam versões parecidas com os que já se conhecem hoje. É o caso, por exemplo, dos trechos do Pentateuco, os 5 livros que nós cristãos o chamamos, que abre o Antigo Testamento, que os judeus os chamam de Torá, a lei, fazem parte do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses textos eram a base de qualquer biblioteca judaica da época. Compreende? Então, esses 5 livros eram a base da lei, a base do Torá. Apesar das mudanças feitas com o passar do tempo, a essência das narrativas foi preservada. Após a queda dos reinos de Israel e Judá entre os séculos 8 e 6 a.C., quando milhares de judeus partiram para o exílio, surgiram as primeiras traduções dos textos bíblicos para outras línguas. A partir daí, narrativas como a do Gênesis escaparam das fronteiras da Palestina para o mundo. A mais famosa dessa tradução foi feita por volta do século 3 a.C. para a língua grega, idioma mais influente da época. A tradução foi encomendada para a Biblioteca de Alexandria, o mais importante centro cultural do período. Como há uma lenda dizendo que o trabalho foi obra de 72 tradutores judeus para o governo do Egito, Ptolomeu II, essa versão ficaria conhecida como a Septuaginta, ou 70 em algarismos romanos, que ainda hoje é a base bíblica usada pela Igreja Ortodoxa grega. Essa versão da Bíblia hebraica para outro idioma geraria a primeira grande polêmica envolvendo as traduções. O Talmud, livro de traduções judaicas, que reúne textos escritos entre os séculos 2 e 5, narra a confecção das Septuaginta. O dia foi tão doloroso quanto o dia em que o bezerro de ouro foi construído, pois o Torá não poderia ser acuradamente traduzida. Segundo a tradição judaica, as trevas cobriram a terra durante 3 dias. A primeira tradução dos textos que nós estamos aqui compreendendo, os primeiros textos da Bíblia Sagrada, segundo pesquisas arqueológicas de pesquisadores renomados, a primeira tradução realmente continha diferenças a partir dos próprios nomes dos livros do Pentateuco. Além da versão em grego, haviam traduções para o aramaico, a língua corrente da antiga Palestina, na época do nascimento de Jesus. Por isso, mesmo os pesquisadores dizem que Jesus pode ter tido acesso a essas escrituras. Se Jesus teve ou não acesso aos textos bíblicos, ninguém sabe. A única coisa certa é que, após sua morte, novos textos iriam ser escritos por seus seguidores. Dali em diante, os textos sagrados dos judeus e cristãos iriam se separar, e a Bíblia ganharia o que mais tarde chamaria-se de o Novo Testamento. Eu espero estar contribuindo com o seu conhecimento, tanto pessoal quanto espiritual. Esse estudo está sendo elaborado com muito amor, com muito carinho, com muita oração, pedindo direção do Espírito Santo. Eu espero estar ajudando você. Assim foram encontrados e escritos os primeiros textos no nosso livro sagrado, a Bíblia. E no próximo estudo, eu e você, nós vamos aprender juntos a Bíblia depois de Cristo. Nós aprendemos agora aqui que Jesus teve acesso às Escrituras. Há grupos que acreditam que não. Eu acredito que sim, olhando para o cerne das Escrituras. Então, eu e você, nós vamos ter acesso depois do próximo estudo, assim Deus permitir, a Bíblia depois de Cristo. Então, fique conosco nesse maravilhoso estudo
que tragam como título Verdades sobre a Bíblia. Se você está gostando, nos ajude nessa obra evangelística. De que forma? Compartilhando esses vídeos, compartilhando esse estudo, né, com os grupos da sua família, com o grupo de amigos. Amém? Que Deus abençoe você, um forte abraço, que se Deus assim permitir, no próximo estudo estaremos aqui com mais uma parte desse valoroso estudo, Verdades sobre a Bíblia. Fique conosco.